Eu posso dizer o seguinte, a comunicação ela é muito importante na vida, sabe? Eu tive e tenho um grande mestre de comunicação, que é o professor Piotr Salkovich. Para mim é um grande mestre, um grande mestre da comunicação, um grande professor. E há muitos anos atrás mesmo, eu fiz um curso de oratória com o professor Piotr e para mim foi assim um divisor de águas. Foi muito importante esse curso. Eu tenho muita gratidão ao professor Piotr por conta do profissional que ele é, tá? Então, e sei que você hoje desenvolve um trabalho de excelência também nessa área. E de que forma a comunicação, Rafael, ela impacta a vida das pessoas e transforma a vida de pessoas? E o interessante, pegando esse link, é que nas faculdades, na faculdade de Direito, em outras faculdades também, não se ensina comunicação, não se tem esse curso de comunicação, de oratória. Então, muitos inclusive, profissionais saem com esse déficit. Então, realmente é algo fundamental. Os profissionais, sobretudo do direito, da política, empreendedores, que utilizam da comunicação, é fundamental que eles desenvolvam também essa habilidade. Mas pegando esse gancho, comunicação. Comunicação vem de comunicare. O que é que significa? Partilhar algo. Compartilhar algo com alguém. Partilhar algo que eu sei, compartilhar um conhecimento com uma outra pessoa. Então, já vamos trazer já uma reflexão. Será que as pessoas, de uma maneira geral, sabem compartilhar o seu conhecimento de maneira mais assertiva? Será que sabem transmitir esse conhecimento? E muitos advogados, inclusive, outros profissionais também, têm um grande conhecimento técnico, mas por ter essa defasagem em relação à comunicação, acabam perdendo muitas oportunidades. É verdade. Então, assim, a verdade, a comunicação é importante para tudo na vida, né? Sim, Você vê que a palavra ela tem muito poder, né? O cidadão ele se elege, inclusive, para cargos diretivos do uso da palavra, né? sim. O sujeito, quando ele se lança candidato a prefeito, a vereador, a governador, é o discurso, na verdade, né? Sim, É o discurso que convence pessoas. sim. E na vida profissional, me conte aí de que forma e como é que você consegue transformar vidas de pessoas nos cursos que você ministra. Sim, muito bacana. Realmente essas profissões que você me trouxe, principalmente política, advogado, essas profissões de uma maneira geral, a expectativa em relação das pessoas de uma maneira geral é que esses profissionais tenham uma facilidade em relação à comunicação. Inclusive, quando se fala em advogado, qual é a figura que vem à cabeça de muita gente? Rui Barbosa, advogado símbolo, inclusive baiano. E quando a gente fala que advogado tem essa facilidade em falar, e baiano dizem que baiano só falta nascer falando, acaba que a expectativa é muito grande. E nos cursos que eu ministro, principalmente nos cursos e nas mentorias também individuais que eu realizo com as pessoas, eu percebo uma grande defasagem em relação à comunicação, uma grande dificuldade em relação à comunicação. Inclusive, muitos profissionais, advogados também, têm essa dificuldade. Então, eu entendo primeiro qual o desafio daquela pessoa. Qual é o medo, talvez, que ela esteja tendo para não falar em público. Existem, inclusive, advogados que deixam de realizar sustentação oral pelo medo de falar em público, que é o segundo maior medo da humanidade, só perde apenas para o medo da morte. Então, eu procuro entender qual é o desafio daquele profissional em relação à comunicação e através de ferramentas, através de prática, através de conteúdo, eu ajudo a esse profissional para que ele desenvolva a sua comunicação. Agora, Rafael, há quem diga que o medo de falar em público é maior até do que o medo da morte, né? Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de qualquer outra coisa. Agora, você falou de Rui Barbosa, e Rui Barbosa, sem dúvida nenhuma, é um grande mestre da oratória, né? Ele tinha uma retórica, assim, fantástica. Sim, E nós aqui do Advogue TV fizemos um podcast com o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lidivaldo Brito, falando sobre a vida de Rui Barbosa. É um podcast muito interessante. bacana. Quem quiser conferir, pode acessar aí o Advogue TV e conferir o podcast com o desembargador Lidivaldo Brito, que foi, assim, é bacana, é inspirador. Sim. Na verdade, Rui Barbosa, ele é uma inspiração para Sem muita dúvida. gente, né? Sobretudo na área jurídica, né? Sim, Porque foi um sim, grande defensor das liberdades. sim. Mas voltando, Foi ano passado, fez 100 anos de falecimento de Rui Barbosa, né? Então tem esse dado exatamente, interessante também. exatamente. E o desembargador Lidivaldo Brito
fez um ciclo de palestras e faz ainda Sim. sobre a vida, exatamente em homenagem assim, aos 100 anos de Rui Barbosa. Sim, Tá? bacana. Mas então, Rafael, voltando aqui ao nosso tema, eu queria que você pontuasse e desse aqui dicas para quem tem medo de falar em público. Interessante, bacana. Primeiro ponto, de que é que você tem medo? Porque o medo de falar em público, existe medo por detrás disso, do medo de falar em público. E aí é o medo do branco, é o medo do julgamento das pessoas, é o medo de errar. Qual é o medo que você tem que te impede a falar em público? Primeiro é ter essa convicção, essa compreensão, esse autoconhecimento. De onde vem esse medo? E isso pode ser trabalhado também. Eu faço esse tipo de trabalho também, ajudando a pessoa primeiro a compreender de onde é que vem esse medo para fortalecer ela. Então, o fortalecimento do próprio indivíduo é fundamental. E uma coisa interessantíssima é que o treino e o estudo a respeito do conteúdo que você vai abordar te trará mais confiança. Então, será que de repente, se você for, por exemplo, se você me chamar aqui para falar sobre algum assunto ligado à área de medicina, provavelmente posso gaguejar ou não vou falar realmente nada muito assertivo. Então, primeiro ponto, importante se preparar. Antes de você fazer uma palestra, antes de fazer até mesmo uma sustentação, uma audiência, conheça o teor daquilo, porque com o preparo isso te trará mais confiança. Em relação ao medo de errar, fique tranquilo, não tenha medo de errar não. Sabe por quê? Sim, Você vai errar. Não se preocupe. A grande questão, meu amigo, também é o seguinte, é a melhoria contínua. Então, muitas vezes, as pessoas têm essa dificuldade por conta da autoimagem negativa que ela pode ter a seu próprio respeito. E aí, de repente, a apresentação dela, que ela tem um conteúdo fantástico, por ela ter esquecido algum detalhe, ela pode ficar nervosa por conta disso. Então, a flexibilidade também é importante na comunicação. Então, são vários aspectos, e você falou de maneira muito assertiva, que a comunicação é uma arte, inclusive a oratória, falar em público, a comunicação, era tida como uma arte na Grécia Antiga. Sim, De fato sim, é, né? De fato é uma arte. Aí os sofistas, né, eles se propunham a convencer pessoas num sentido e depois eles, numa tese oposta, assim, formar um convencimento contrário, né? Os sofistas eles propunham isso, era o poder do convencimento. Sim, isso é interessante, porque mapa não é território, né? Inclusive vou trazer aqui um spoiler uma das ferramentas que eu utilizo nas minhas palestras, uma das dinâmicas, eu coloco um número 6. E aí vamos supor que eu estou vendo um número de um lado e você de outro. Eu estou vendo 6 e você está vendo 9. Lógico. Quem está correto? Ambos, de acordo com o ponto de vista de cada um. Então, na argumentação também é interessante a gente analisar que eu posso estar argumentando de um lado e existe outro tipo de argumentação, inclusive no próprio direito, na própria advocacia, isso é bem comum. Sim, então, você compreendendo o teor geral daquela abordagem também lhe trará confiança. E a comunicação realmente é um estudo muito aprofundado e de muito... É apaixonante, muito né? A gente pode dizer que comunicação é apaixonante. E o advogado, então, ele é um vendedor de teses, né? Ele tem que convencer ao juiz, claro, usando de princípios éticos, mas ele tem que ter uma linguagem convincente, porque ele precisa vender a tese dele de que o cliente dele tem razão, ou de que aquele pleito que ele formula é um pleito justo, né? Sim. É um pleito dentro da ética e com critérios de justiça. E ele precisa saber fazer essa construção. O advogado precisa. E não só o advogado, Rafael, mas todo ser humano precisa ser bom em comunicação. Até para promoção no emprego, né? Para conquista, para você conquistar o parceiro ou parceira, você precisa da comunicação. E a comunicação, é preciso que a gente faça aqui um recorte seguinte, você tem várias maneiras de se comunicar, né? Mesmo as pessoas que não conseguem falar, mas elas se comunicam também, não é verdade? Sim, com certeza. Inclusive, comunicação também é ouvir. Comunicação também é escutar. Eu vou trazer um dado bem interessante aqui. Foi feita uma pesquisa pela Google, chamado Projeto Google. E essa pesquisa foi com várias equipes e foram estudados 250 atributos. Quais são os atributos de uma equipe de sucesso? Quais são os atributos que uma equipe precisa ter que são mais impactantes no sucesso da equipe? E chegaram a 2 conclusões. Primeiro atributo, empatia. Segundo atributo, comunicação. Então, a comunicação também, ou melhor, a dificuldade em relação à comunicação gera muitos problemas em equipes
de empresas, equipes também de outros setores também. Então é super interessante também que as empresas, as instituições estejam atentas à importância dessa temática. É fundamental. Se for de advogado, advogado vem de advocare. O que é que significa? Chamar o problema do cliente para si. Significa isso. Ou seja, Correto. o problema do cliente passa a ser Dele, do seu, advogado, do advogado. exatamente. Então é legal também a gente trazer essa abordagem. Agora é preciso que a gente considere o seguinte, e por isso que o tema, né, da nosso bate-papo aqui é comunicação eficaz. Porque